Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus te acompanhe, que o Espírito de Deus esteja sobre você nesta manhã. É um prazer e um privilégio adorarmos ao Senhor juntos pela manhã. É um prazer entregarmos ao Senhor esse jejum pela manhã. Que o Espírito Santo ele traga paz para o seu dia, que ele traga alegria para o seu dia, que ele te traga favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem todos estavam aí com seus rostos brilhando para a glória de Deus. Foi um manifestar do Espírito muito profundo, irmãos. Você ter a glória de Deus estampada no seu rosto é algo sobrenatural, é algo que nós precisamos valorizar, né? Então que o Espírito de Deus ele traga essa realidade para a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós iniciamos esse culto nesta manhã e te pedimos, Senhor, a tua graça, o teu favor, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor acompanhe tudo que nós vamos ministrar nesta manhã, que o Senhor tenha o controle de tudo, do que for ministrado. Deus, é pelo teu Espírito, não por nós. É pelo teu querer e não por nós, ó Deus. Nós estamos apenas com sede de Ti. Que o Senhor nos traga de volta ao centro da Tua vontade. Ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Santo, santo és. Aleluia, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar quero habitar. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da Tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o Teu altar. Tomo minha cruz e sigo a Ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar
que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Pai, nos leva de volta ao centro da tua vontade nesta manhã. Nos leva de volta ao centro da tua vontade, nos leva de volta ao centro da adoração, nos leva de volta ao centro da comunhão, da tua presença, nos leva de volta ao centro do teu querer, nos leva de volta, Senhor, à tua vontade perfeita, boa e agradável. Nos leva de volta, Senhor, aos átrios da adoração. Nos leva de volta à sala do trono. Nos leva de volta ao monte, Senhor, onde nós te adoramos, onde nossos joelhos se prostram e as nossas lágrimas rolam na tua presença, Deus. Nos leva de volta à sinceridade da adoração. Nos leva de volta à obediência nessa manhã. Nos leva de volta, Senhor, ao anseio por ti. Nos leva de volta ao primeiro amor. Nos leva de volta a ti, Deus. O lugar que nós nunca deveríamos ter saído, Senhor, no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Que os nossos olhos não se desviem do centro da tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos esse jejum nesta manhã a ti, Deus, pedindo, não nos deixe sair do centro da tua vontade. Tu és santo, Deus. Este lugar que eu desejo estar, Senhor. Este lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós te engrandecemos. Nós te engrandecemos esta manhã, Deus. E que em nome de Jesus a sua palavra ela seja ministrada conforme o teu querer e nada além do teu querer nesta manhã, Pai. Graças te damos. Amém. Peço desculpas aos irmãos pelos imprevistos. Mas com bebê agitado é complicado. Mas não deixe de ser um culto ao Senhor, não deixe de ser um culto com ordem e temor do Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir que você pudesse abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Nós vamos ler Lucas, no capítulo 24, no versículo 30. Lucas 24, versículo 30. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos teus olhos. Vou ler novamente. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, lhes abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Amém? Glória a Deus. Lucas, ele tem uma visão de Jesus, os fatos de Jesus, ele narra
o que Jesus fez, sobre os milagres. Ele fala sobre muitas parábolas, como Jesus ministrava através de parábolas, como ele ensinava sobre o reino e sobre a cruz. Ele falava e sempre mencionava o reino sobre parábolas. E o livro de Lucas, ele fala muito sobre isso, como Jesus, a metodologia que Jesus usava para ensinar. E nesse contexto que nós lemos, nós estamos falando da ressurreição de Cristo. Jesus, esse aqui já era o terceiro dia, era o dia em que Jesus havia ressuscitado. E antes de nós chegarmos a esse sentar à mesa e partir o pão, as mulheres, elas se prepararam para ir ao sepulcro de Jesus, para levar lá perfumes, para limpar, para cuidar. E quando elas chegaram lá, encontraram tudo vazio e não tinha ninguém, ele já havia ressuscitado. E elas saíram perplexas e falando que ele não estava lá, o que havia, o que poderia acontecer, até que foi revelado a elas que ele havia ressuscitado. E mesmo perplexas, elas chegaram diante dos discípulos e disseram assim: olha, ele ressuscitou, ele não está lá, ele não está lá. E todo mundo confuso, mas como assim? Como ele não está lá? O que aconteceu? O que mais pode acontecer depois de todo esse horror que nós vivemos? O que mais pode acontecer? Mas Pedro foi até lá para conferir. E nesse processo de dúvidas, nesses sentimentos que eles estavam todos confusos, com medo, inseguros, perplexos e com temor, nisso tudo se misturou um pouco da incredulidade, porque Jesus já havia precavido todos eles que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue em crucificação, mas que ele iria ressuscitar. E mesmo eles sendo precavidos disso, de que isso iria acontecer, as coisas estavam tão conturbadas, as coisas estavam tão confusas, que eles não prestaram atenção que realmente o Mestre já havia os precavido sobre isso. Então foi criada aquelas dúvidas: e agora o que nós vamos fazer? Enquanto Pedro foi até lá para conferir, dois dos discípulos, eles estavam tão desesperançosos, eles estavam tão descrentes e tão inseguros, que eles disseram: vamos embora, vamos tentar construir alguma coisa em outro lugar, vamos sair aqui de Jerusalém, vamos lá para Emaús, vamos seguir o caminho, vamos tentar seguir as nossas vidas. Jesus não está mais conosco. Nós precisamos aprender a seguir as coisas, nós precisamos da sequência por nós mesmos. Vai acabar, cada um vai para um canto. Eu estou só conjecturando a palavra, irmãos, mas em outras palavras diz isso na Bíblia. E então eles decidiram, dois desses discípulos decidiram seguir o caminho de Emaús. Recentemente, algumas semanas, a Patrícia ministrou sobre isso, sobre a importância o que significava eles não saírem de Jerusalém, como era importante que eles permanecessem em Jerusalém, que não era para eles saírem do lugar de adoração, mas eles estavam perdidos, eles estavam inseguros e eles precisavam de algo novo, precisavam continuar, e às vezes o medo também. Se acontecer isso com ele, o que será que vai acontecer conosco? E era apenas o terceiro dia, e só que embora eles não pensavam assim: não, mas peraí, é só o terceiro dia. Não, eles pensavam o contrário: já é o terceiro dia, já se passaram 3 dias, não vai acontecer mais nada. Então a desesperança, ela tomou conta do coração daquelas pessoas e eles seguiram o caminho. Só que Jesus disse que ele voltaria, que ele ressuscitaria, que ele traria sim o poder da redenção, que ele traria sim o poder da redenção para Israel. Então aquilo ia se cumprir. E para mostrar para eles que aquilo ia se cumprir, Jesus foi encontrar com eles no meio do caminho. Jesus foi encontrar com eles no meio do caminho e dialogando com eles. Jesus estava querendo só ouvir deles que eles estavam realmente desesperançosos, ouvir deles que eles realmente não lembravam de tudo que Jesus havia ministrado. Eles não conseguiam lembrar. O medo, a insegurança, a incerteza, a desesperança fazia com que eles não conseguissem lembrar de nada.
E quando eles viram Jesus, seus olhos foram fechados, estavam tampados pelo quê? Pela insegurança, pela incerteza. Ali já estava faltando fé, já estava faltando convicção de todas aquelas parábolas que Jesus usou para ensinar, de todos aqueles milagres. Eles não esqueceram do Mestre. Na verdade, eles não estavam conseguindo pensar que aquele era o momento em que Jesus responderia a eles, que Jesus estaria com eles. Eles não esqueceram do Mestre, mas sim das promessas. Não esqueceram a pessoa de Jesus, mas esqueceram das promessas. E naquele momento, a promessa de redenção, a promessa da salvação, a promessa da graça. Então, no meio desse caminho, eles conversando sobre isso, e eles contando para o próprio Jesus o que havia acontecido. E Jesus, com aquele amor e paciência, ouvindo aquilo tudo, e assim, com toda sabedoria, ele não disse nada naquele momento. Não se revelou naquele momento. Então os discípulos disseram, olha, tá anoitecendo, e eles eram muito hospitaleiros, e disse para ele assim, sem saber quem era Jesus, disse assim, olha, vamos nos hospedar aqui, nós vamos ficar, e nesse momento, e amanhã a gente segue, vamos descansar um pouco. E Jesus, delicado, aceitou o convite. E aí nós chegamos no versículo 30, que diz que aconteceu que quando eles estavam reclinados à mesa, ele tomou o pão, deu graças e deu a eles. Repartiu e deu a eles. E o tema dessa ministração nesta manhã é o pão da vida. Abre os meus olhos. E é o que o Senhor Jesus quer fazer nesta manhã. Parece que alguns de nós estamos com os olhos tampados sobre quem Ele é e o que Ele pode fazer. Alguns de nós não conseguimos reconhecê-los no caminho. Só que há uma profundidade nesse versículo que Jesus quer ministrar nas nossas vidas. E pela ordem está escrito assim, estavam reclinados, estavam entregues. Porque quando você se reclina para orar e dar graças para orar, quando você está reclinado diante da presença de Jesus, você está entregue, você está rendido. Então eles estavam reclinados, rendidos, diante de Jesus à mesa. Tomando ele o pão, deu graças. Mas por que o próprio Deus ia dar graças a ele mesmo? Por que Jesus ia dar graça a ele mesmo? Mas sabe o que isso significa? Que ele pegou o pão e deu graças para mostrar e simbolizar que ele estava ministrando sobre aqueles homens a graça. Que a graça havia os alcançado porque a cruz foi vencida. Ele estava ministrando sobre eles a graça. E por isso, quando ele partiu o pão, ele deu graças. Porque ele estava ministrando sobre aquelas pessoas que estavam sem esperança, que a graça os havia alcançado, que a esperança os havia alcançado, que a misericórdia os havia alcançado, que o plano de redenção deu certo, que ele estava ali. E ao partir do pão, quando ele partiu o pão e deu a eles, ele estava dando aos homens de si mesmo, porque a Bíblia diz no livro de João que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu, que quem comer desse pão jamais terá fome espiritual. E sobre aqueles homens, eles tinham fome espiritual. Eles tinham fome de esperança, eles tinham fome de fé, eles tinham fome
O seu espírito, a sua alma tinha fome, estavam com fome. E aí Jesus partiu o pão e deu a eles. Então Jesus partilhou de si mesmo. Considerando que ele é um pão da vida, considerando que ele é esse alimento eterno, ele partilhou de si mesmo e compartilhou de si mesmo com aqueles homens. Então ali Jesus ministrou a graça que foi alcançada para eles. Jesus ministrou que eles não precisavam ficar desesperançosos porque ele era o pão da vida e que aquele alimento não ia faltar. E que aquele alimento não nos falte nesta manhã, que este alimento não nos falte nesta manhã. Que a nossa falta de fé, que a nossa falta de esperança, que ela não ocupe o lugar do mestre à mesa. Que a nossa incredulidade, as nossas incertezas, os nossos medos, que eles não ocupem o lugar de Jesus à mesa. Primeiro, os discípulos, sem saber quem era Jesus, que era Jesus, ele deu lugar à mesa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, Jesus está à mesa contigo. Jesus está à mesa contigo, Jesus ainda tem comunhão contigo. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade. Jesus ainda tem este lugar à sua mesa. Jesus ainda tem esse lugar na mesa com você. E primeiro Jesus ali encontrou um assento. Então, a primeira reflexão, Jesus tem esse lugar para sentar à mesa contigo, para partilhar dele contigo. Jesus tem a sua atenção na mesa para que ele ministre sobre você o que você precisa, porque aqui ele ministrou a graça e a paz. Porque aqueles corações estavam aflitos e desesperançosos. Então Jesus ministrou aquilo que eles precisavam. O pão da vida ministra aquilo que nós precisamos. No momento em que nós precisamos, por isso que é um alimento eterno, porque em vários momentos, em situações diferentes, nós vamos precisar de coisas diferentes. Nós vamos precisar de coisas diferentes de Jesus. E ele tem tudo. É um alimento completo. É um alimento completo. E reclinados, entregues, rendidos. Quando Jesus começou a falar, dando graça, partindo o pão, então os seus olhos foram abertos. Sarabassou que andarabas. No caminho que eles estavam, que não era o centro da vontade de Deus, no caminho que eles estavam, que não era a vontade perfeita de Deus, que não era o plano de Deus, os seus olhos estavam fechados. Tanto que eles conversaram com Jesus, eles ouviram a voz de Jesus, eles sentiram o cheiro de Jesus e não o reconheceram. Mas Jesus veio com a graça, Jesus veio com o pão da vida, como o pão da vida, e ministrou ali sobre eles. E imediatamente a Bíblia diz que imediatamente os seus olhos foram abertos. Imediatamente quando o Senhor Jesus se revelou a eles na mesa, os seus olhos foram abertos. Jesus ministrou paz para aqueles corações confundidos. Jesus ministrou que a graça era real, porque se ele veio para trazer essa graça, ele estava ali e quando ele deu graças, ele quis dizer, olha, a graça está aqui à mesa. A graça está aqui, vocês estão rendidos à mesa, a graça está aqui, sirvam-se da graça. Deleite-se na graça, sirvam-se da graça, porque ela foi conquistada pelo meu sangue, ela foi conquistada com muito sacrifício e com muita dor, mas está aqui a graça. Lembra que eu disse que eu era o pão vivo,
Que quem comer de mim não teria fome. Eu estou aqui, estou partilhando de mim. Isso significa que agora eu vou viver em vocês. Estou partilhando de mim para viver dentro de cada um de vocês. Dentro. Talvez eu não vou caminhar com vocês a trilha de Emaús, mas eu estou dentro agora. Então eu estou partilhando de mim. Eu sou o pão, eu estou partilhando de mim. Eu estou dentro. Corações que estão aflitos, eu estou dentro. Corações que estão sem esperança, eu estou dentro. Eu partilho de mim. Eu partilho de mim, eu partilho da minha graça, eu partilho de mim o que você precisa. Eu só preciso que você esteja reclinado à mesa. Eu só preciso que a gente consiga ter comunhão na mesa. Eu só preciso que nós possamos ter a nossa intimidade à mesa. Pode deixar que eu sirvo o banquete. Pode deixar que eu ministro o banquete. Pode deixar que eu vou partir o pão. Eu sei, eu sou o convidado de honra, mas pode deixar que eu vou partir o pão. Eu sei que foi você que me convidou para sua mesa, mas pode deixar que eu te sirvo. Pode deixar que o banquete fique por minha conta. Jesus era convidado desses homens. Jesus era convidado, então eles que deveriam servir a Jesus, e Jesus pegou o pão e partiu. Ele que ia servi-los, como sempre fez. Como outrora já havia lavado os pés deles. Ele que sempre fez. E o Senhor Jesus, Ele quer te trazer à mesa nesta manhã. Te trazer à mesa. Para que os seus olhos se abram novamente. Para que os seus olhos se abram novamente. Você se lembra de Jerusalém. Você se lembra das promessas, você se lembra do que Jesus te prometeu. Você se lembra do centro da adoração. Não se tratava aqui somente da cidade de Jerusalém, não. Se tratava da obediência e de crer em Deus, crer que Ele faria. Jesus deixou ali uma ordenança, olha, espera em Jerusalém. Espera lá, que é o centro da adoração, espera lá. E sabe o que nós fazemos? A nossa ansiedade nos tira do lugar, a nossa ansiedade nos move para outro lugar, as nossas preocupações nos movem. E quando nós somos movidos pelas nossas preocupações, pelas nossas ansiedades, pelas nossas incertezas, sabe o que acontece? Esse movimento nos tira da vontade de Deus, este movimento nos tira do centro da vontade de Deus. Nos tira do centro da vontade de Deus. Você pode se mover quando Deus der a ordem para que você se mova, para que você mude a estratégia, para que você mude de lugar. Neste aspecto significa que Ele está contigo. Mas eu tinha deixado, olha, fica lá que eu vou voltar. Me espera lá que eu vou voltar. Então Jesus estava ministrando aqui, ó, vocês estão saindo do lugar que eu falei para vocês ficarem. E eu vim aqui sentar à mesa com vocês para retomar a intimidade. Para retomar a intimidade. Então eu vou retomar a intimidade. Eu vou te alimentar. Eu vou alimentar o seu espírito. Depois você vai levantar dessa mesa e vai voltar para o centro da adoração, que é o seu lugar. Depois você vai levantar dessa mesa, dessa apostasia, dessa incerteza. E vai voltar ao centro da adoração. Porque eu estou abrindo os seus olhos nesta hora para você lembrar quem eu sou. Eu estou abrindo os seus olhos nesta hora para você lembrar quem eu sou. Eu sou Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou Jesus, o seu Redentor. Eu sou aquele que é a ponte entre você e o Pai. Que quero me sentar à mesa contigo. Que quero te alimentar do meu banquete.
A mesa está posta nesta manhã. E na mesa tem intimidade. Na mesa tem intimidade. Na mesa tem intimidade. Na mesa tem intimidade. Eles rendidos, imagino que estavam com suas cabeças baixas, sem olhar para Jesus. E quando eles ouviram Jesus falar, eu imagino o quanto eles ficaram constrangidos. E o quanto foi impactante ouvir a voz do mestre, porque naquele momento seus sentidos voltaram para Jesus. Naquele momento eles conseguiram perceber Jesus, a voz de Jesus, o cheiro de Jesus, os olhares de Jesus. E depois eles ficaram pensando, por que nós não reconhecemos antes? O que aconteceu que a gente não reconheceu na mesa? Porque para você conhecer e reconhecer Jesus, você precisa estar na mesa da intimidade. Para você conhecer saber o que Jesus tem para ministrar sobre você, ministrar em você, você precisa sentar à mesa com Ele, ter intimidade com Ele. Mesa é lugar de intimidade. A mesa é lugar de intimidade. E Jesus que Ele quer partilhar dele mesmo conosco nesta manhã. Ele quer partilhar e te lembrar que tem a graça ainda. Tem a misericórdia ainda. Então, senta à mesa. Senta à mesa. Nós vamos fazer algo pelo Espírito Santo de Deus. Mas é algo profético. E vai ser ministrado agora sobre você, para você que jejuou mesmo, que jejuou mesmo, jejuou com seu coração. Não tô falando de comida, não, tô falando de jejum com seu coração. Que está reclinado à mesa para receber o banquete. O Senhor vai ministrar um banquete agora. E quando você ser ministrado à noite com a ceia, sua vida vai mudar. Vai mudar, porque a vida desses discípulos nunca mais foi a mesma. Eles foram correndo proclamar Jesus. É real. O mestre ressuscitou. Ele sentou à mesa comigo, ele ressuscitou. A sua intimidade nunca mais vai ser a mesma a partir de agora. Então você que crê, e para você que crê, porque irmão, se nós não crermos, nós não veremos a glória de Deus. Se nós não crermos, nós não veremos a glória de Deus. Isso não tem a ver comigo. Quem sou eu? Mal consegui iniciar o culto. Vocês percebem que as coisas acontecem, imprevistos acontecem, mas quem vai ministrar é o Espírito Santo de Deus. Não precisa mudar do lugar que você está aí. Você está em pé, sentado, arrumando cozinha, preparando almoço, o que for. Mas neste momento, sente-se à mesa. Precisa sair na sua mente, no seu coração. Não precisa sair da sala e sentar lá na sua mesa, não. Sente-se à mesa. Jesus vai sentar aí com você agora. Então Jesus sentou à mesa com você. Esquece os discípulos, ele está sentando à mesa com você. Com você. E neste momento ele está ministrando a graça. E neste momento ele pega o pão, que é ele mesmo. E ele vai partilhar dele com você. E agora aí no seu espírito fala para ele o que você precisa.
se é esperança, se é fé, se é a intimidade. Em nome de Jesus. Pode falar com ele. Esquece que eu tô falando aqui, vai falar você com ele. Senhor, eu quero intimidade contigo, eu quero intimidade contigo. Vamos sentar à mesa e vamos conversar. Deus, ministra aqui em mim, partilha comigo aquilo que eu preciso, porque se o Senhor tem tudo que eu preciso, então Senhor, o que o Senhor partilhar comigo nesta mesa, nessa intimidade, é o que eu preciso. Então vai falando com Deus aí o que você precisa e Ele vai ministrar, Ele tá partindo o pão. Ele tá Partilhando o pão. Ele está partilhando o pão. Coma o pão e receba o poder do Altíssimo. E receba a visitação do Espírito Santo. Receba intimidade, receba autoridade. Todas as suas dúvidas serão esclarecidas pelo Espírito Santo de Deus. Receba intimidade. Intimidade na mesa, intimidade na mesa, intimidade na mesa. Você consegue ouvir a voz de Jesus aí? Dando graças e dizendo: eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você, não se preocupe. Essas aflições, esses medos, essas dores, essa incerteza, eu estou aqui com você. Eu estou aqui, pode falar o que você quiser. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que corre do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda em meu coração,
receba a adoração. O Espírito Santo ordenou que ministrasse dessa forma. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Você que está seguindo o caminho de Emaús, volte a Jerusalém. E você que por algum motivo perdeu a sua intimidade com Deus, sente-se à mesa. E você que já é íntimo de Deus, mas quer mais de Deus. Você não está se contentando com o que você já tem, você quer mais de Deus. Sua alma está ansiando por Deus. Você quer mais? Sente-se à mesa. Jesus está partilhando o pão agora, sente-se à mesa. E Jesus tem prazer em quem quer ter mais intimidade com Ele. Sente-se à mesa. Você não vai levantar dessa mesa com fome agora, não vai. Sente-se à mesa. Sente-se à mesa. E reclinado, rendido ao Senhor, Ele dá graça e partilha dele com você nesta manhã. Jesus veio neste encontro para partilhar dele contigo. Quer mais intimidade? Sente-se à mesa. Sirva-se do banquete da intimidade agora. Jesus está partilhando visão. Jesus está partilhando profundidade. Jesus está partilhando segurança. Jesus está partilhando a paz que excede o entendimento. Jesus está tirando a confusão da sua mente e trazendo paz. Jesus está partilhando alegria na sua casa. Jesus está partilhando salvação. Quando seus olhos foram abertos e eles reconheceram, ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava das Escrituras? Quanto tempo que o seu coração não queima por ouvir a palavra de Deus? Quanto tempo que o seu coração não queima quando você lê a palavra? Ou quando você é ministrado? Quanto tempo que o seu coração não queima e que as lágrimas invadem os seus olhos na presença de Deus? Quanto tempo? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram os outros reunidos, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou. É verdade, o Senhor ressuscitou. É verdade, o pão da vida sentou à mesa contigo. É verdade, o pão vivo que desceu do céu sentou à mesa contigo nesta manhã. Nós estamos vivendo dias em que, ao mesmo tempo que nós temos as nossas preocupações, as nossas precauções e as nossas incertezas, é um tempo em que o Senhor tem levantado algumas pessoas ou estruturado algumas pessoas para que em seus corações ainda queime por Ele. Levantado algumas pessoas em que reconheçam Jesus em qualquer situação, em qualquer lugar, e esse alguém é você. É você. Não se preocupe. Jesus chegou na sua casa. Jesus chegou na sua mesa. Não se preocupe.
quando você levantar os seus olhos forem abertos, você vai conseguir contemplar Jesus em tudo o que está acontecendo. Jesus em tudo o que está acontecendo. Jesus em tudo o que está acontecendo. E então agora você está preparado para ser ministrado pela ceia mais tarde. E eu queria te fazer um convite. Quando a ceia for ministrada, você vai pegar aí o seu cálice, o seu pão. E aí você fala assim: Senhor, vamos continuar a mesa? E sabe aquelas coisas que você vivia lá na igreja, lá no templo? Sabe aquelas coisas, sabe aquela liberdade que você tá lá no templo, sabe? Que de repente as cadeiras já estão fora do lugar, de repente as pessoas já estão sem sapatos, de repente a maquiagem, pra quê? Né? Pra quê? Sabe? Se prepare para sentar à mesa hoje como se você estivesse no templo. Porque a nossa mente, ela tem essa questão dela, ela tem que estar vivendo aquilo, ela tem que estar naquele ambiente. O cérebro tem que entender que aquele ali é um ambiente para isso mesmo. Só que aqui Jesus estava numa casa. Aqui ele não estava na igreja, não, ele estava numa casa. Imagino que uma casa simples, que talvez só tivesse água e um pedacinho de pão, simples, quebrada ou inteira, simples, uma casa humilde, em que a gente coloca às vezes a Santa Ceia num copinho descartável, uma casa bem simples. Mas Jesus estava no ambiente, é o que importa. Mas Jesus está no ambiente. Sente-se à mesa com Ele. E no momento em que você estiver ceando com Ele mais tarde, conversa com Ele. Conversa com Ele aí, igual você faz no templo mesmo. Senhor, ministra aqui, ó. Toma tudo. Eu vou continuar aqui reclinado, entregue, rendido. Partilha do pão. Partilha do pão comigo, Jesus, para que os meus olhos sejam abertos, porque eu não estou conseguindo ver. Porque eu não tenho mais esperança, eu não consigo ver. Partilha do pão comigo, Senhor, para a gente ter mais intimidade. Partilha do pão comigo, Senhor, para eu saber como eu devo te adorar. Porque até nisso nós precisamos da instrução de Deus. Os discípulos estavam aqui todos perdidos, cabisbaixos. Jesus, ó, volta lá pro lugar da adoração. Traz de volta. A mesa é o centro da vontade de Deus. A mesa é o lugar de intimidade. É o centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque é o lugar que Ele ministra a vontade dele. Ceiar, partilhar do pão, é Deus ministrando a vontade dele em nós. Nós às vezes nos enganamos com algumas coisas, sabe por quê? Às vezes nós temos tantas petições, nós temos tantos anseios, tantas dúvidas, tantas coisas para Jesus resolver. E aí nós acumulamos aquilo tudo, chegamos à Santa Ceia e despejamos tudo. Deixa o Espírito Santo te contar uma coisa. Quando você está à mesa para ceiar, não que as suas orações sejam ignoradas, não que as suas orações não vá ao Pai, mas neste momento é lugar de Deus ministrar, porque Ele é o pão, Ele é o sangue, é Ele. Então é do céu para nós, é de Deus para nós.
Então, quando você está ceando, é Deus ministrando sobre você. Não que Ele não esteja ouvindo o que você está pedindo, mas separe este momento. A ceia, o partilhar do pão, é Deus ministrando. Aqui Jesus pegou o pão para partir, não os outros homens. Jesus serviu. Então, quando nós estamos sendo ministrados pela ceia, Jesus nos servindo, Jesus ministrando o que Ele quer. Depois que você já está cheio daquilo que Jesus separou para você, daquilo que Jesus ministrou em você, aí tudo bem, aí você fala lá com Deus o que você está querendo, quais são as suas intenções, mas no momento de ceiar, não se engane achando que você está lá aleluiado, falando de tudo que você precisa, das contas que você precisa pagar, das coisas que você tem que fazer, da reforma da sua casa, não fica pensando nisso não. Pensa não. Ali você tem que estar assim, E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, reclinados ao redor da mesa, reclinados diante de Deus, para que Ele ministrasse, para que Jesus partisse o pão, para que Jesus ministrasse a graça, para que Jesus abrisse os olhos deles. Faz os seus pedidos em outra oração, seja ministrado. Por isso que às vezes tem algumas pessoas que ceiam, ainda mais agora em casa, que ceiam, dá um fim na live e vai assistir televisão. Não que você não possa fazer isso, tá, irmãos? Depois você vai seguir sua vida normal, porque não tô falando disso, não. Tô dizendo só que é o momento que Deus tá lá ministrando o corpo e o sangue em você. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Ele tá ministrando o corpo e o sangue em você. Então, pelo menos neste momento, permita-se ser ministrado e recline a sua cabeça na mesa e espere Ele ministrar, para que os seus olhos sejam abertos. Depois você vai fazer suas atividades normais, jantar, o que for. Não é assim na igreja também? É assim na igreja também. Nós somos ministrados, ficamos lá detonados. Quando o pastor vai dar a bênção apostólica, a gente já não tá nem escutando o que ele tá falando mais. Aí a gente vai procurar o óculos de um, procura o sapato do outro. Você calçou meu sapato errado aí. Brincadeira. Mas é isso que o Espírito Santo tem pra você nessa manhã. Se você creu, então teve a visitação dele aí na sua mesa. E que seja assim todos os dias, que ele sente a mesa com você todos os dias. Deus tem muito especial pra ceia hoje à noite. Ele ministrou isso no meu coração como uma verdade, assim, eu nem sei o que vai acontecer, nem sei o que o pastor vai pregar, nem nada, sem nada. Mas ele disse que tinha algo muito especial pra noite, pra ceia. E que de manhã não precisava falar nada, só entender o que é a mesa e o partir do pão. E ao partir do pão, seus olhos se abrem. E ao partir do pão, seus olhos se abrem. Amém? Que Jesus te abençoe, te dê um domingo muito feliz, muito abençoado. Tia Marli, estou com muita saudade de você, muita, muita, muita. Que Jesus te visite hoje de uma forma muito especial, Tia Marli, muito, muito especial. Que Ele te dê uma experiência, assim, fantástica nesta manhã. E nos encontraremos à noite, para a glória de Deus. Amém? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência. Mais uma vez, desculpa pela confusão da casa de manhã. Mas Deus tem o controle de todas as coisas e eu creio que isso não impediu aquilo que Deus realmente queria ministrar. Amém? Graça e paz.